Boa tarde, gente amiga. Começando a semana aí com aquele aspecto positivo. Pensando nos afazeres da semana. Uma semana que já tem gosto de meio de mês. Passa rápido, né? Mas a gente também sabe que é uma semana cheia de tarefas, cheia de atividades, cheia de situações que nós queremos resolver. E nós vamos aqui trazendo o programa, começando aí com o pé direito para vocês, com essa energia que Pai Mário já vem dando boa tarde. Boa tarde a todos, tudo bem, gente? Alô pro Bará, como se diz, né? Como se diz, não. Que é a nossa saudação de começo. Peço desculpa para vocês, mas no final de semana, Batuque do Pai Oxalá, então a garganta incomodou um pouquinho. Lalô pro Bará, abertura, caminhos abertos, novidades e muitas mudanças, né, Viviane? Nós já estamos aí partindo para o final do ano. Quando chega setembro, vem chegando primavera, aí primavera já está bem próxima, e aí a gente já começa com aquele aspecto de verão. Apesar da loucura, né, gente, que tá esse inverno é verão, é inverno é verão. Esse final de semana com muito frio que foi, né? É complicado. Aí não tem ser humano que aguente, né? Boa tarde, Pai Júlio. Boa tarde a todos, uma excelente segunda-feira, tomar as suas oportunidades. Ainda continua a promoção do mês de Xangô, para as pessoas virem esclarecer através da sua consulta as suas dúvidas na sua vida. Portanto, não vacile. Gente, a gente tem que pensar sempre de que forma fazer uma maneira melhor de viver. A crise está aí, dificuldades está aí, inseguranças, né? Estão sempre batendo na nossa porta, mas como viver bem e como estar bem. Hoje a discussão entra nesse sentido. E também sobre o medo de ser independente. Vocês já ouviram falar no complexo de Cinderela? O complexo de Cinderela faz essa abordagem das pessoas que têm muitas vezes medo de dar o próprio passo, de seguir adiante. Conhece pessoas assim, Pai Mário? Conheço muitas pessoas assim. O complexo de Cinderela, como a mãe Viviane disse, a pessoa tem medo de ir sozinho, tem medo de caminhar sozinho, né? Fica muito perdido, muito agarrado à sua família. E aí, como essa pessoa vai se desenvolver num dia, né? Como ela vai se desenvolver no dia a dia, né, Viviane? Aquela vontade de ser mimada, a vontade de ser cuidada, a vontade de ser, né, orientado. Mas de que forma? Até quando isso realmente vai ser positivo? Até que ponto isso não impede o crescimento e o desenvolvimento das pessoas? Eu acho que isso é um ponto a ser discutido, né? Totalmente, um ponto a ser discutido mesmo, né? A independência, nós todos somos independentes, nós todos somos pessoas que nós procuramos a independência no dia a dia, né? Nós procuramos a nossa independência financeira, a nossa independência de moradia, né? Nós procuramos a nossa independência. E quando bate naquela questão, será que eu tenho coragem para isso? Será que eu posso viver sozinho? Será? O será e o será? E aí vem aquele tremendo ponto de interrogação. O que fazer? E no complexo de Cinderela é baseado na ideia de feminilidade. É uma palavrinha difícil, né? Que retrata a história. A Cinderela não é capaz de tomar decisões sozinhas, nem mudar a situação pelas suas próprias atitudes. Então ela precisa de fadas madrinhas, ela precisa de mudanças radicais na sua vida. E nesse caso, também o príncipe que vem salvá-la desse amortecimento. E será que esses príncipes existem, Pai Júlio? Na situação dessa pessoa que se torna insegura, quem vai ser o príncipe? Digamos, uma segurança, a proteção de um orixá para a pessoa sair daquela dependência da família. Porque a pessoa que tem a super proteção se torna muito protegida. E a partir do momento que toma a sua liberdade, se sente insegura. E tem aquele outro ter a segurança. Tem que ter. E tem aquele aspecto também, Viviane, da pessoa que quer ter a liberdade e a família não deixa ter a liberdade, né? E aí a dificuldade para essa pessoa. Principalmente quando acostumam com alguns hábitos, né? Acostumam com algumas atitudes e até financeiramente, né? Passa os 30 anos e continua dependendo muitas vezes daquela família e com medo que os seus pais, tios, padrinhos tomem uma atitude de tipo, vai à luta, né? O abandono, né? Se sentir abandonada, porque a superproteção, a pessoa tem um momento quando vai seguir em frente com os seus próprios passos, com a sua própria personalidade, passa por um vacilo, porque não vai ter aquela pessoa que sempre esteve ao seu lado. Aí vai se sentir insegura, mesmo fazendo as coisas certas. Sabe que o complexo de Cinderela tem um problema também, né? O qual seria esse problema? A pessoa procurar num companheiro, numa companheira, ou um pai ou uma mãe.
né? Isso procurando um companheiro, companheira, que é aquele que vai dominar a vida, aquele que vai ter que dominar o patrimônio, dominar toda essa pessoa. E aí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que esta pessoa, ela fica na dependência e aí cria aquele, como posso dizer, aquela outra pessoa ao lado que vai sugar a energia, que vai tirar a energia, que vai estar tratando ela de uma forma como se ela fosse filha. Ah, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, e assim sucessivamente. Então, esse é um outro risco muito grave, Viviane, em questão ao complexo de Cinderela. Acaba o quê, Pai Mário? Sufocando aquela pessoa que, na verdade, foi ter uma realização amorosa, sentimental, e acaba fazendo um outro papel, que não seria o papel do amor, do companheirismo, e sim se tornando o pai, o conselheiro ou o protetor de uma outra forma. Ou até mesmo obsessor, né? Ou até mesmo obsessor, porque essa pessoa ela vai criar uma dependência tão grande, como o senhor mesmo disse, né? Coloca aqui, fica atravancado aqui, cria a forca e aonde não dá liberdade. Aonde não dá liberdade, por quê? Porque tu te permitiu a esta pessoa dominar a tua vida e dominar o teu dia a dia, como um complexo de Édipo, por exemplo, né, Viviane? Eu digo complexo de Édipo naquela questão que tu acaba te apaixonando não pelo pai ou pela mãe, mas pelaquela pessoa que vai ter um papel na tua vida marcante. Um papel marcante de que forma? Dizendo o que tu pode e o que tu não pode fazer. Aí vem as frustrações, porque tentou procurar um companheiro, um amor, e só trocou de papel dos pais para aquele companheiro ser o pai ou ser a mãe. E aí a pessoa se frustra porque não encontrou aquilo. Continua a mesma coisa. Saiu debaixo do teto dos pais com aquela proteção, não com aquele sentimento amor homem e mulher. Exatamente. É uma distorção de papéis. E muitas vezes essas pessoas ficam até tão frustradas que, após uma separação, acabam descontando nas outras a sua raiva. E eu tenho aqui algumas perguntas, e entre as perguntas do pessoal que está participando, o pessoal que quer participar, hoje é segunda-feira, a gente traz aqui uma pequena explicação do que está acontecendo. Agora, se você realmente quer consultar, ter a sua orientação, saber mais, aproveita o mês de setembro. O telefone está aí, 384-3434. Mês de setembro tem uma promoção com o Pai Júlio de Xangô. Ele vai estar atendendo aí com 20% de desconto e pode debitar no cartão de crédito, certo? Olha só, querida Vivi, nasci no dia 4 de janeiro de 80. Queria saber sobre emprego que não consigo. E de uma pessoa que tem me perseguido, um ex. O que você vê sobre isso? Detalhe, estou casada. Olha, o Orixá Ogum pedindo que ela tente se afastar mais rápido o possível sobre esta pessoa que está perseguindo os seus passos, indo atrás de si. O que passou, passou, nada vai ser como possa ela imaginar, que já chegou a passar pelo pensamento que não existia o sentimento amor dentro de casa. Portanto, te afaste para não te arrepender mais tarde. Sobre o emprego, ela deve procurar uma nova energia, porque está uma barreira bem negativa para ela ter a realização da conquista e do trabalho. E essa barreira pode ter várias fontes, né? E entre essas fontes, muitas vezes, as pessoas buscam a explicação e pode ser essa coisa do complexo da Cinderela. O ex perseguindo, ela querendo, né, ela mesmo sendo casada, ela querendo saber como é que fica essa situação. Na verdade, não está se desligando de nada. E a curiosidade pode levar a pessoa a um desespero ou uma ilusão e pôr o certo por uma dúvida. A história de Cinderela, ela desenvolve de que forma? Com a fada madrinha, se não me engano, né? Isto, e depois com a Má, é isso? Ela tem a bruxa, né? A bruxa, exato. Sabe quem é que pode ser a bruxa na tua vida, nessa questão do complexo de Cinderela? A liberdade que tu dá para outra pessoa dominar a tua vida no total. Porque tu pode encontrar uma pessoa que te faça bem, uma pessoa que seja tua companheira, que lute junto contigo aí, tu consegue completar o teu príncipe encantado, ok? Mas tu pode encontrar uma pessoa que não é o teu príncipe encantado. Tu pode vir encontrar na tua vida a bruxa má.
certo? E da bruxa má transformar a tua vida num inferno, transformar a tua vida de uma forma que vai aparecer depois de 5, 6, 10 anos de casamento e que tu não vai conseguir nunca mais te desligar. Sabe, pai Mário, que se falasse sobre a fada madrinha, existe fato na vida das pessoas que aparece uma fada madrinha, digamos, uma proteção, uma oportunidade bem positiva, digamos, como uma fada madrinha. E eu e o senhor somos muito amigos, mas eu tenho inveja do senhor. Por quê, Pajinho? E a fada madrinha Fiquei me preocupado dá agora. 3 pedidos para mim. Isso é um exemplo, né? Ah, sim, Hipotético. bom, não, agora, sinceramente, eu me assustei, né? hipotética. Eu vou escolher esses 3 pedidos, mas eu tenho uma inveja, mesmo sendo seu amigo, eu tenho uma inveja. E as pessoas são tão más que têm direito a 3 pedidos. Eu vou pedir, digamos, algo maravilhoso, o melhor carro do momento, a casa mais linda para descansar. Aí me sobra só mais um pedido. Mas tudo que me der vai dar em dobro para o senhor. Eu sou tão egoísta que eu peço para a fada madrinha furar um olho meu. O que vai acontecer com o senhor se tudo que ela me der, ela vai lhe dar em dobro? Vai furar os 2 olhos, né? As É assim, pessoas né? preferem perder um olho e o seu melhor amigo que está junto, que fique sem os 2. Pois. Isso é o espírito da maldade das pessoas que às vezes estão tão ao seu lado e lhe desejando ser. É. E aí vem o negativo daquela pessoa. Porque a pessoa perde um dos. Mas compensação, tenta sempre prejudicar o outro. Essa questão a Ana estava passando para nós ali, por isso que eu adoro a Ana, a gente fala bastante dela aqui, que é a nossa produtora aqui. Ela estava passando que a Cinderela é a questão das 2 irmãs, que são irmãs adotivas, né? E da Não, madrasta. ela é filha do primeiro casamento. Ela é filha do primeiro casamento, mas as 2 irmãs também não são irmãs dela consanguínea. Porque a madrasta, no caso, já tinha as Essa eu 2 não filhas. sei, porque É pai de isso, quem, né, Ana? Pai de É quem isso. que era. E aí o rei casa com a madrasta esta e ela torna a vida da Cinderela um inferno, né? Ela torna um inferno do começo ao final. Obrigado, Ana. Às vezes eu preciso só de um toquezinho de lembrança, né? Então, esta questão, por exemplo, não vamos falar das irmãs, mas sim falar, porque as irmãs podem ser vizinhos, amigos que querem destruir a tua vida, né? Mas nós falando da madrasta, nesse caso aí, é na questão dos relacionamentos dessa forma. E é na questão, muitas vezes, da pessoa, nem se trata de um relacionamento, mas da pessoa ter a coragem. Por quê? Porque muitas vezes ela teve de outras pessoas e não do pai e da mãe, aquela situação, tu é uma inútil, tu é uma pessoa que não presta para nada, tu é uma ignorante, tu não sabe lidar, tu não sabe trabalhar, tu não sabe cozinhar, tu não sabe nem fritar um ovo, porque a maior expressão que tem é o fritar o ovo, né? Bom, então eu tô ralada, porque se Não, eu mas- for esperar eu fritar ovo, vai morrer de fome. Eu, como uma pessoa que gosto muito de cozinhar, Viviane, posso te dizer, fritar ovo não é fácil. Eu não sei fritar ovo, Ele não tem, gosto de tem fritar o ovo, ovo não nasci frito pra e o ovo isso. estramado. Então, essa questão quando a pessoa fica colocando a outra para baixo, empurrando para baixo, colocando situações, como o pai Júlio disse. Ele usou um exemplo que até eu brinquei aqui com ele aqui, porque se tu começar para uma pessoa da seguinte forma, Júlio, tu não presta, tu é um inútil, tu é isso, tu é aquilo, tu é uma pessoa que tu não tem capacidade, tu é uma pessoa que tu não luta, o que tu faz? Tu tira toda a expectativa dessa pessoa, tu tira toda a expectativa. Ô Leandro, até deixa aí em aberto que fica até melhor pra gente fazer esse debate aqui. Tu tira toda a expectativa da pessoa do que dessa pessoa crescer. Então fica naquela síndrome e muitas vezes, como eu disse, não é o pai ou a mãe, mas um amigo. Eu vou chegar agora que o pai Júlio é meu amiguíssimo. Quiroga, meu amigo, olha, não tenho como falar da amizade que a gente tem. E de tantas outras pessoas. Agora eu vvou começar pro Quiroga e vou dizer assim, ô Quiroga, teu telefone não presta. Ô Quiroga, tu não sabe gravar, tu não sabe filmar, tu não é um operador de câmera, tu não sabe fazer nada, tu não é pai de santo. Júlio, bah, como tu tá feio hoje. Cara, assim, ó, tu tá numa situação, tua áurea tá escurecida, como tu tá mal. Voltamos às situações hipotéticas, né? Porque daqui a pouco tem alguém ligando a televisão Não, agora, tá e aí vendo vai você achar falar que é. desse jeito. Aí o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo com essa pessoa? Autossugestão, síndrome de Cinderela, não síndrome de madrasta. Por quê? Tu fica só tomando, não que uma madrasta é ruim, muito pelo contrário. Tu fica só tomando coisas na tua vida A que vão te energia degradando. negativa daquela pessoa, o poder da palavra e da razão de um em cima do outro tem muita força. Muita. É que nem se todos os dias dizer, tu estás bem, tu tá conseguindo, tu vai conseguir, tu vai vencer, tu vai chegar lá, tu vai ser um super-homem. A tua vontade, tua autoestima te levanta. Mas uma pessoa todo dia machucando, dizendo coisas negativas, a pessoa acaba assim se energizando.
Passou por programas aí da gente ver de uma irmã querer a vida da outra. Sim. O que a gente... A vida existe, a gente não pode esconder fato. É fato. Existe a pessoa ambiciosa, não faz por si, mas quer ter a vida do outro. Aí a gente entra na questão, por exemplo, dos nossos orixás, certo? Da nossa religião, do nosso afro, da nossa umbanda, do nosso Exu. Por que eu estou entrando nesse assunto agora da nossa religião? Porque para nós que somos religiosos, para as pessoas que batem numa casa de religião, que pedem um auxílio, certo? Que muitas vezes o auxílio não é simplesmente um feitiço, mas também de conversar com a pessoa, explicar algumas coisas que está passando com essa pessoa. O que acontece? Os nossos orixás, os nossos caboclos, eles nunca vão olhar para ti e te dizer assim, ó, tu não presta, tu é isso, tu é aquilo, tu é um inútil. Por quê? Porque eles sabem o valor de cada pessoa. Eles sabem o caminho de cada pessoa. Então, quando se trata dessa forma, por exemplo, tu vai ligar lá no 384-3434, telefone da Casa de Ançã, eu gostaria de agendar uma consulta com a mãe Viviane. Certo? Chega até a mãe Viviane, vou consultar com a mãe Viviane, e a mãe Viviane vai olhar para mim e vai dizer... hipoteticamente. Olha, Mari, tu está passando por alguns problemas na tua vida, tu tem algumas coisas que estão acontecendo, feitiço, isso, aquilo, aquele outro. Mas... o orixá está dizendo aqui que tem solução, que tem como tu reverter tudo isso, certo? Ele te dá uma luz em relação a tudo isso. Ok, é o que tu procura. Agora, se tu chegar na frente da mãe Viviane, ela te disser para ti assim, Mário, tu tem problema, tu está passando por isso, aquele outro. Mas não tem jeito, acabou, não tem o que fazer, não tem o que se dizer. Isso seria a palavra de orixá? Não. Porque ele sempre vai dar uma expectativa, uma esperança para ti, não uma esperança, ele sempre vai te dar um caminho que tu possa seguir, onde tu possa vencer aquelas tuas dúvidas e aquelas tuas provações que tu está passando. E aí ele te dá o caminho para te usar ou não esse caminho, diferente daquela pessoa que te usa a síndrome de Cinderela para te derrubar e te colocar cada vez mais no chão. Como a madrasta. Como a madrasta, como o caso da madrasta, entendeu? Como o caso da madrasta, e aí ela fica pensando em tudo aquilo que ela deixou para trás, que era o conforto da casa, do pai e da mãe. Né? E até o arrependimento, né? Muitas pessoas fazem algo muito ruim e vêm numa consulta ver o que o orixá diz, se ela vai pagar por tudo aquilo. Desde o momento que alguém se arrepende, já está se arrependendo, já é algo que a pessoa está admitindo. Então, de vez tu pagar 100, tu pode pagar 70. Exatamente. O arrependimento faz tu voltar atrás, sim, de uma pena negativa. Tá vendo, gente? É um tema complicado, mas você está se sentindo muitas vezes vítima de situações assim? Tá aí a oportunidade. Telefone para agendamento de consultas pessoalmente ou sobre a teleconsulta. Você pode se informar pelo mesmo número, 3084-3434. Na semana passada, nós falamos sobre um caso de um músico e acho que foi até eu que atendi ele aqui numa explicação, né? Foi. Eu fiz a leitura da pergunta para você. Isso, ele responde pra gente, né, para ver como a coisa tem continuidade. Ele tem 35 anos, é professor de ciências humanas multi-instrumental. E aí ele coloca assim, ó, multi-instrumentista e compositor, que nós não tínhamos essa informação. E a gente, no jogo aqui, eu acho que ele compõe. Ele manda uma grande axé pro pai Júlio e demais e para a produção da casa aqui, tá? Então, confirmando, né, trazendo aqui essa resposta. Nós temos aqui mais uma pergunta, olha só, sobre negócios. Bom dia, a pessoa escreveu de manhã, né? Eu e 2 sócios estamos interessados em abrir uma franquia de logística, pode dar certo? Outra coisa, estou com problemas de ciúmes do casamento e não estou aguentando mais, será que é uma boa hora para a separação? Ele pergunta da data 25/6/77. E ele também está entrando no processo de inventário e com o valor que vai receber, pretende abrir esse negócio no ramo de logística, de transportes. Será que pode dar certo, pai Júlio? O Orixá Bará mostrando que é uma oportunidade bem positiva que possa vir a acontecer. Mas neste momento, com a indecisão amorosa que ele está, ele espere mais um pouquinho para não ter grandes incomodações no futuro sobre este sentimento. Ele tem que se energizar sim, porque vai acontecer o quê? Neste sentimento amoroso que está balançado,
pode vir dar problemas com papéis, situações, coisas bem negativas, de uma energia negativa que vem de dentro da casa dele. Não está sendo fácil a situação em roda, tudo para dar certo, mas alguém não querendo a sua realização. Mãe Viviane fez um movimento com a cabeça agora aqui, pai Júlio, assim, porque eu estava escutando o que o senhor estava falando e estava lembrando, Viviane, a mesma resposta que foi dada para ele anteriormente foi a mesma resposta que saiu agora. A mesma resposta que foi dada anteriormente, que foi no programa de semana passada, saiu para ele agora. Por quê? Porque o caminho que ele tem que seguir é o mesmo. É o mesmo que foi dado, né, pai Júlio? Tanto que o problemas com papéis, porque na outra pergunta ele vem direto perguntando em relação a partilha que se diz, como é que se diz? Ao inventário, não, ao inventário, que ele queria para abrir um negócio de transporte, e deu a mesma coisa, pai Júlio. Buzo não se engana, né, pai Mário? Por isso que tem aquele testezinho. O pai Mário é muito meu amigo, mas também é muito maldoso, né? Ele sai da salinha dele, pai Júlio, vem cá, com o cliente sentado. O que foi, pai Mário? Vem aqui pra mim. Joga aqui, vem cá, Júlio. Vem cá, pai Júlio, vem cá. Joga aqui pra mim. Mas e aí tu já fica numa situação, porque o que ele tem a necessidade de provar para quem tá ali na frente que o que ele tá falando é a verdade. E testando também, porque tem que dar certo a mesma resposta, porque aquilo que se fala, orixá não engana. Exatamente, não é nem a mesma situação. Não é nem provar para a pessoa ali o que está acontecendo, mas eu sou muito pelaquela questão, mãe Viviane e pai Júlio, de ser as coisas corretas e ter a certeza de tudo aquilo que se diz que se faz. Por isso existe com nós essa sintonia, assim, totalmente. Sabe? Às vezes, que nem programa aqui, a gente fala a mesma coisa, se não tiver essa sintonia, não tiver esse respeito em primeiro lugar, nada dá certo. Falando em sintonia, eu gostaria muito de agradecer, certo, a uma pessoa muito especial para mim, certo, eu vou explicar melhor. Uma pessoa muito especial mesmo para mim, que me deu um apoio muito grande em alguns momentos que eu necessitava. E uma pessoa que se mostra cada vez mais para mim companheira, amiga, esposa. Eu não tenho palavras mesmo para agradecer a mãe Viviane por todo esse carinho. Se é o nome de outra esposa, aí a casa cai. E o romantismo vai terminar, né? Agradecer mesmo por toda a tua dedicação, dos nossos filhos de santo, certo? Dos meus filhos carnais, dos meus amigos, pai Júlio, do pai Quiroga, estou falando em nome de pai e pai, da Ana Valentim, que é a nossa produtora, do Leandro, dessa equipe toda. Por quê? Pelo ocorrido que teve nesse final de semana, que foi o Batuque de Pai Oxalá. E sem vocês, sinceramente, eu não seria ninguém. As fotos devem vir aí provavelmente durante a semana, né? Agradeço também, né, aos orixás, aos amigos que estiveram presentes nas obrigações religiosas, mas realmente é um merecimento seu, né? Porque a gente só consegue angariar, digamos assim, durante a vida amigos, né, flores e alegrias quando a gente proporciona muitas vezes isso para as pessoas. Então, na verdade, é esse compartilhamento que o senhor fala. Né? Na verdade, a gente só tem o que merece, pai Mário. Só isso que eu tenho para lhe dizer. Que bom. E como diz o ditado, assim, cada um tem um filho que merece, eu posso dizer de duas formas. Primeiro, meus 2 filhos, Yuri e Camila. Amo eles, olha, para mim é a minha vida. Meu neto é algo além, né? Mas essas 3 pessoas, que é o Yuri, a Camila e o Anthony, são tudo para mim, na minha vida. E os meus filhos de santo também. Mas só em saber que eu tenho este carinho de minha família, é tudo para mim. Desculpa, viu, gente? Só um momento... Hoje ele tá de pombinho. Ainda tá na fase pombinho, Tô na né? fase pombinho ainda, pombinho. Pois é, gente, esse carinho todo, muitas vezes as pessoas que são de religião transmitem, né? Através do seu comportamento, através do seu trabalho, através de manifestações das suas atividades. Então, nós temos aqui para atendimento na Casa de Iansã e Oxalá, que está o endereço aí para vocês, na Rua Gávea, número 113, Ipanema, pai Júlio de Xangô, né? Pai Mário de Oxalá e Viviane de Iansã. Pai Júlio, mês de setembro, está aí com promoção de 20% de desconto no valor da consulta pessoalmente.
ou você pode realizar uma teleconsulta, não precisa nem sair de casa, o que é muito bom, né? Também temos aqui como parceiro do nosso programa o Jorge Caô, que tem esse carinho com a religião, tem esse carinho com os momentos, né, também das pessoas, quando ele entrega um vulto em madeira, quando ele faz um material para a religião ou até mesmo um material ornamental para a casa de alguém, todo esse carinho que o Jorge Caô traz e traz aqui também para o nosso cenário. O pessoal que quer entrar em contato com o Jorge Caô, telefone é 9872-6407. Você também tem esse mesmo contato através do Face. Jorge Caô, aí encontra lá com KAWO, você encontra o Jorge para saber mais sobre esse trabalho, que é um trabalho espiritualizado, que é um trabalho religioso, mas também é um grande trabalho de esculturas em madeira. Exato, e a partir de amanhã nós vamos trazer também aquele baú. O sorteio do baú, pois é. O sorteio do baú cigano, lá na página do Face. Acontecer lá semana que vem, aí nós vamos ver, semana que vem nós vamos começar a divulgação. Nós vamos ver o dia certinho aí pra gente fazer essa divulgação. Em outro detalhe, gente, o Jorge, com essas esculturas que ele faz, ligue sempre antes para fazer a sua encomenda, né? Porque senão fica difícil, né? Olha só, vejo você sempre pela TVU online. Ela só assiste online. Ótimo. E como ela fez aniversário em agosto, ela está fazendo 37 anos, gostaria de saber se vai ser mãe, se ainda vão realizar esse sonho. Adoro vocês. Um detalhe, ainda sou solteira. Pai Júlio? Perguntar pro Bede que é melhor, né? Sim. Vamos lá ver essa realização. Com certeza. E o Bede respondendo. Mostra ali, Pai Júlio, o Bede respondendo lá. Perguntou, ali. Tá aqui, ó, tá marcado, tá assim, ela precisa simplesmente um fato na vida dela que ela tem que se desligar, cortar de uma energia que ela precisa muito rápido para ter essa realização. Está vindo sim esse teu grande sonho, a grande resposta. Com certeza tu vai precisar fazer algo para isso vir bem rápido. Um grande axé para Oxum, para essa fertilidade vir com muito axé. E sempre que as pessoas buscarem essa orientação, é bem importante as pessoas buscarem com tranquilidade. Por isso que a gente deixa aí o telefone, ó, para, de repente, a necessidade de um ajuste, ou no campo afetivo, ou no campo físico. Isso o jogo de búzios e o jogo de cartas vão lhe orientar. E ainda tem a possibilidade de aproveitar o mês de setembro e ter 20% de desconto. O telefone está aí no ar para você, 3084-3434. Você agenda a sua consulta, vai pessoalmente na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Ou ainda tem a oportunidade aí de fazer um pouco diferente. Olha aí que legal. Você também pode fazer uma teleconsulta. A gente vai se trazendo aqui as informações, mas liga e se informa objetivamente. 3084-3434. E mais, né? Pode nos acompanhar no Facebook, né? Vivi na TV, como eu estou trazendo aqui algumas amigas. Ela diz assim: olá, Vivi, finalmente te encontro no canal, aqui no canal 11, essa Alexandra. Nós acompanhávamos o programa ainda em outras emissoras, mas minha mãe gostaria de saber se um trabalho de religião é possível, né? E se ela tem que entrar na justiça para ganhar uma pensão que foi da avó. Então ela gostaria de saber se ela tem chance de receber esse dinheiro, pois estamos precisando muito. Não digo o nome dela no ar, né? Por causa do olho gordo. Para chamá-la de sereia fora d'água, tadinha. 13/10/45. Um abraço e muito obrigada. Sereia fora d'água, né? Vamos ver então a sereia fora d'água aqui. Sereia fora d'água é complicado, né? Vamos lá. Olha só, nessa questão, ela está com feitiço com ela, tá? E você sabe que dificilmente eu falo quando não existe, né? Aqui no caso dela, algum Yansan marcando aqui um feitiço, e esse feitiço tirando toda a tranquilidade da família, tirando todo o equilíbrio e união da família. Então, há uma necessidade, sim, muito grande dela de procurar uma casa de religião, não de fazer parte de uma casa de religião. Essa é uma grande diferença, né? Nem todas as pessoas, como eu digo, todo mundo tem orixá, mas nem todo mundo tem a necessidade de frequentar ou fazer parte de uma casa de religião, né? Fazendo parte da corrente ou como filho dessa casa. E no caso dela aqui, Oxalá pedindo misericórdia junto com Ogum e com Yansan. Pedindo por quê? Marcando para ela, sim, o feitiço nos caminhos dela. E um feitiço muito grave. Eu não posso ir muito além porque eu vou expor a vida dela daí.
certo? Aí Então o caso, seria... vim pessoalmente, até que ela já realmente pediu até para não citar o nome da mãe, mas por questão do olho grande, enfim, ela já sabe que isso afeta e de que forma afeta. Então, amiga, aproveite, já que vocês estão com o valor da consulta, vai lá pessoalmente, né? Tenta fazer a tua consulta. Se for necessário algum achar, nós facilitamos, né, essa possibilidade, que não dá para ficar esperando. Que situação, né, pai Mário? Eu estava fora agora, prestando atenção nessa que ela colocou, sereia Fora fora d'água. d'água. Existe duas maneiras que a gente possa ver, né, pai Mário? Uma pessoa bela, que não precisa da água, e lhe faltando algo, porque uma sereia é algo belo. E ao mesmo tempo, algo que precisa tanto da água e está fora da água e sofrendo. Mas nós temos uma situação aí também da sereia, que ela quer dizer o que também? A sereia, ela tem dois problemas, né? Além dela precisar da água para sobreviver, ela tem a solidão que está sempre rondando ela, por ela ser um ser solitário, um mítico solitário, e a outra da maleficência, né, que ela transmite às outras pessoas, porque o seu canto e seu encanto. Mas nesse caso da nossa amiga aqui, não é simplesmente o canto e seu encanto, mas simplesmente a atração que ela está tendo por coisas negativas, por coisas na vida dela. Pesa, né, pai Mário? É uma coisa sereia, uma coisa tão aí boa. Nós colocamos a questão da sereia e Iemanjá. Quando a gente coloca Iemanjá. Mas nesse caso, sereia e Iemanjá, ela é o caso criação. Então nós temos a mística da sereia, mas a mãe da criação, que é Iemanjá. E eu daqui prestando atenção, né, pai Mário, não olhei a caída do buzo, mas quando o senhor pegou e disse, não vou lhe dizer tudo, que não é o momento, é porque tem algo para essa sereia saber. Muito. Tem muito a sentir. Então choca. Muita gente não pode trazer na TV. Muitas vezes o assunto da pessoa é tão importante, nós não menosprezamos a importância, né? Nem do orixá, nem da situação da pessoa. Ela tem que ir pessoalmente, até para poder já resolver, né? 3084-3434, agenda aí. Já por isso que as consultas são individuais, né, Viviane? São individuais. Já por isso que as consultas não são coletivas. E aqui são agendadas de hora em hora. Exatamente, agendadas de hora em hora, e até por um outro motivo. Quando a gente traz algumas coisas aqui no programa, traz algumas respostas dos nossos orixás aqui no programa, nas perguntas que vocês fazem, existe uma limitação. Eu não vou expor a vida de você sobre coisas que estão se passando consigo. Né? Daqui a pouco você não diz o seu nome, mas daqui a pouco algo que está acontecendo, alguém pode, mas eu conheço uma pessoa... Então, com essa situação. Exatamente, então a gente não expõe. Então, simplesmente é aquela questão, mostra para você, certo, algumas coisas que estão acontecendo. O seu caminho, você é quem faz. Oi, sou Gabriele de Sapucaia. Gosto de um rapaz já faz um tempo, estamos namorando já faz um ano. Tá namorando. Só que os meus tios não permitem. Tá vendo a história da Cinderela? Gostaria de saber se nosso relacionamento terá prosperidade. Seremos ficar juntos como tanto sonhamos para sempre. Tá vendo aí a história da Cinderela? A história da Cinderela. Pois é, nós temos aqui a Gabriele. Vamos lá. Olha, Iemanjá, respondendo já na questão da Cinderela, e Ançã muito aqui, ó, Gabriela. Ó. Sabe o que acontece? Iemanjá pulou fora e Ançã respondendo. Por que Ançã está respondendo? Seu amor é muito bonito, não deixa os outros influenciarem você. Por isso que Iemanjá pulou aqui. Você é uma pessoa muito influenciável. Você acaba absorvendo muito o que os outros dizem e muito pouco daquilo que você quer viver e vivenciar. Então, Oxum e Odé aqui, e passando aqui também por Ossém, dizendo, você tem um amor perfeito, mas você pode, olha a expressão que eu vou usar, adoentar este amor. Fazer esse amor ficar doente, adoecer esse sentimento. Adoecer esse sentimento no quê? Se ela ficar acreditando muito no que os outros dizem, certo? Ela tem que confiar e acreditar no seu sentimento. Gabi, errar, todo mundo erra. Perdoar, muitos poucos sabem perdoar. Persistir no erro, quase todo ser humano, pela sua ignorância. Mas quando você tem um relacionamento, você ama uma pessoa, uma das principais situações para esse relacionamento dar certo se chama diálogo. Agora, não aquele diálogo assim, fulano me disse tal coisa sobre você. E isso não é diálogo, isso é acreditar nos outros e não no relacionamento que você tem. Então, todo um relacionamento ele deve ser aberto, certo? E outra coisa, dentro de um relacionamento não existe só sorrisos. Pode existir uma briga, pode existir uma discussão. Certo? Uma discussão sobre assuntos, não, uma discussão até sobre algumas coisas que não se gosta. E isso é certo,
Isso não é errado. Isso não é errado. De maneira alguma, se não discute aquilo para saber o que é bom e o que é ruim, fica aquela pessoa, na verdade, guardando um sentimento, não passa para aquela, aí quando vê já explode de vez. Porque tu tem que passar para alguém o que tu tá sentindo, como tu gosta, para a pessoa saber como tratar e como resolver. Exato. Por isso que falasse esses dias, né, Mari? Que existe o abafadinho. Como é que é? Do não, né? O abafadinho do bem e o abafadinho do mal, né? O abafadinho do não. Sabe por que eu me refiro nessa questão, Júlio, da questão de você expor aquilo que você sente? Porque você expondo, você pode melhorar ou terminar um relacionamento. Porque se você expor algo que você sente e terminar aquele relacionamento, é porque as duas pessoas não estavam compatíveis ou com amor suficiente. Na verdade, não existe o respeito, né? Aí não existe o respeito. Porque a Viviane até diz assim pra mim, isso eu já ouvi ela falar muitas vezes pra mim assim, tu é muito crítico. Como nós tivemos num restaurante essa semana, maravilhoso, num atendimento perfeito, e eu simplesmente disse assim, a única coisa que eu não gostei é que a carne passou um pouquinho do ponto. Aí a pessoa chegou e disse, não, muito obrigado por ter informado. Por quê? Porque faltou um detalhe deles, que era perguntar qual é o ponto que você quer a carne, né? Porque nem todo mundo tem o mesmo gosto. Isso aperfeiçoa. E ela já defendeu. Exatamente, ela defendeu, no caso, as pessoas que ali trabalhavam, né? Mas isso, sabe o que faz? Faz aperfeiçoar um relacionamento, faz aperfeiçoar uma vida, faz aperfeiçoar tudo. E um retorno naquele local. Exato, né, Viviane? Sim, com certeza, mas é a maneira de cada um ver. Também é importante ver que cada um tem uma visão sobre uma situação, sobre uma posição, né? E tem que ser respeitada. Acho que isso é importante. Exatamente. Gente, o pessoal está perguntando aqui como faz para agendar as consultas, olha só. E também perguntando que ela queria ter assistido o programa no dia 30 e não conseguiu. A pergunta, como pode assistir o programa que foi ao ar dia 30? É só entrar no site, né? Exatamente. Tu entra no site lá, www.vivinatv.com.br, e você tem todos os programas que estiveram no ar, certo? As reprises, estão todos ali. Você procura, clica no link ali, vai achar tudo. Ou no Face também, Vivi na TV. Na página do Face, Vivi na TV, você procura ali o Face, curte, e você vai estar sempre recebendo as atualidades do programa Vivi na TV. E vem muito mais novidades aí, gente, muito mais formas e opções para você assistir o programa Vivi na TV online também. Fora os nossos canais abertos que nós temos, também TV online. Então, futuramente, aí até final de setembro, provavelmente, né, Viviane? Mais novidades aí para vocês. Tive um companheiro, nos separamos por motivo fútil. Será que ele volta? Ele é do dia 29 de 9 de 47 e ela do dia 25 de 2 de 47. Eu sou fanática pelo programa de vocês. Amo vocês três. Pai Mário, Mãe Viviane e Pai Júlio. Um beijo. Obrigado, meu anjo. Obrigado. Vamos lá. O que nós falamos ainda há pouquinho? Sobre o diálogo, sobre a conversa, sobre a integração. O fútil que aconteceu pode ter sido fútil para você, para ele não. Certo? Pode ter sido para você, para ele não. Ele saiu com uma mágoa muito grande e um corte muito grande no coração dele. E pessoas colocando, como diz no passado, né, como os antigos diziam, o bedelho é onde não deve. E fazendo a intriga em relação a vocês. Então, do fútil se tornou uma questão tão inesperada que houve a separação. E para vocês terem um retorno, sinceramente, primeiro, fazer um bom axé afastando essas pessoas invejosas, as linguarudas da volta de vocês. Começa por esse ponto. Em segundo, tá? Trazendo e mostrando através de um axé para Iemanjá, abrindo os pensamentos dele, abrindo seus pensamentos, para que vocês possam conversar, dialogar e ter um resultado e quebrar essa futilidade que aconteceu entre vocês. Porque, de fato, Odé e Iobá aqui, marcando aqui, os dois, sim, foi fútil. Mas, para um, pode ter um peso e uma medida, para outro peso e outra medida. Para ela foi fútil, mas para ele foi importante. É uma questão, ninguém tem o mesmo DNA e ninguém pensa como o outro. Né? Se não expor aquilo que está pensando, aquilo que está se passando, não adianta. E agora, com o advento da comunicação, muitas vezes fala com pessoas de outro estado, de outros países, e um termo que, né, para nós é comum, como chamar, por exemplo, de guria, né? A gente tem a mania do guri, tem um guri, tem uma guria. Pode ofender pessoas
porque o entendimento de guri e guria de outra região, isso é uma ofensa. Eu passo muito Né? por isso. Tipo, irresponsabilidade, ou coisa assim, né? Eu passo muito por isso porque eu tenho a mania do guri e do guria, né? Ou é amada, ou querida, e são formas, são expressões que eu Tu é tenho. muito guri. É. Você está dizendo que tu é muito jovem, ou muita capacidade de inovar, ou tá chamando de irresponsável? Irresponsável, geralmente só. Tu tá fazendo coisa de guri, de criança, de Não jovem. faz assim, não faz assim. Eu já adoro, né, Caimari? Eu Chamar de guri, chamo ele todo mundo adora. de guri e guria. Me chamar todos os dias de Não, guri. tu eu chamo de velho. Tu tá velho. Tá bom? Aninha, beijo não sei, né? envelhece. Não envelhece. É brincadeira. Mas o chamar de guri e guria, né? Mas só tem que dar uma explicação. Por exemplo, eu estava num hotel uma certa vez e disse para a menina, para a recepcionista, obrigado, guria. E ela parou e eu vi que ela ficou meio assim, olha, expressão guria que a gente usa é uma forma carinhosa que a gente chama as meninas ou as pessoas que a gente tem um carinho muito acessível. Ela olhou e disse para mim assim, muito obrigado, o senhor é muito gentil. Que bom se todos fossem que nem o senhor. Eu digo, nem sempre eu sou gentil, de vez em quando eu tô atravessado, mas o guria é um sintoma, é uma forma... Eu usei esse termo até porque tem dupla, né? Duplo sentido. E aqui para nós pode ser um gesto de carinho, enquanto em outro lugar. Agora... E aí daqui a pouco numa conversa online acaba chamando de guri ou de sapeca ou tantos outros termos e isso virar uma ofensa grande. E terminar um relacionamento parece por um motivo fútil. Por um motivo fútil. Até me caiu os buteados do bolso agora. Né? Por quê? Me caiu os buteados do bolso. Echou o óleo da gateada, como diz. Mas olha o pai. Mas esse guri é que é os né? nossos termos gaúchos, né? Olá, mãe Viviane e pai Mário, assisto o programa de vocês todos os dias. Gostaria que o pai Mário jogasse os búzios para ver se meu relacionamento tem volta. Fui casada por 7 anos e 6 meses. Estou separada. Temos uma filha de 3 anos. Ela é do dia 18 de janeiro de 79 e ele de 9/9 de 82. Muito obrigada e axé para vocês. Ela foi casada durante 7 anos, né? 7 anos e 6 meses. Ela não diz o tempo de separação. Por 7 anos e há 6 meses ela está separada. Tá. 7 anos e há 6 meses ela está separada. Só um cadinho, gente. Só um minutinho, porque existe um outro caso, Inhansã e Xangô aqui confirmando, um outro caso muito sério de fofoca e de intriga. E tem uma outra pessoa nos caminhos. Tá? E um detalhe que aconteceu, amiga, que você acabou perdendo seu casamento, você deixou de cuidar de você como mulher. Começou a se tratar muito mais como mãe, muito mais como dona de casa, e abriu uma porta para o seu esposo, que foi aquela questão de você não ter mais interesses, e em um desses interesses é interesses como mulher, tá? Interesses como prazer feminino, tá? E ter a integração entre vocês dois. Ela deixou de ser mulher e tornou-se mãe. Esqueceu do relacionamento para ficar somente relacionamento maternal. Exato, ela ficou no relacionamento maternal e deixou de ser mulher, mulher sedutora, mulher romântica, mulher. Matou uma parte dela. Matou uma parte dela e aí ela abriu portas. Deixa eu só dar mais uma olhada numa questão aqui, tá? Que de fato diz o seguinte: para você reconquistar o seu marido, você vai ter que tornar a ser aquela mulher que você foi quando conquistou ele. De que forma? Amiga, companheira e mulher. Sedutora, mulher carinhosa, mulher compreensiva, não. Sendo a mulher, sendo uma Inhansã. Porque uma Inhansã, a mulher que se transforma em búfalo, a mulher que se transforma em guerreira, mas a mulher que é mãe, a mulher que é romântica, a mulher que é alegre e a mulher que é sedutora. Né? Então, você precisa retornar. Aqui, bota aqui em cima de novo para mim, Guris. Inhansã respondendo isso. Você precisa tornar a ser mulher novamente, porque seu esposo não estava lhe vendo assim. Tá vendo? Aí perdeu para outra. Pronto. Português, Essa semana, uma senhora tomou uma atitude de passar por uma consulta, pela uma palavra que a mãe Viviane comentou. Depois que saiu, que passou meses e anos, você vai querer de volta, aproveite agora. Ela olhou assim, mas a recém faz um mês, então eu vou buscar de volta. Dá tempo, Dá tempo, mais fácil. Claro. Não pode deixar multiplicando os meses E aí ela tinha essa dúvida e, graças aos orixás, ela disse, pai Júlio, tudo bem certinho, tô quase recuperando. Só bastou uma ligação, porque o orgulho faz as pessoas não comunicar e não ter de volta. A pessoa só estava esperando uma ligação. Aí, né? E será que muitas vezes não precisa justamente dessa orientação, desse momento, para poder tomar atitude? Não perde tempo, hein? Enquanto o tempo de distância só piora, tá? Telefone para você agendar a consulta ainda no mês de setembro, 3084-3433.
34. Olá, Vivi. Nasci no dia 12/5. Minha vida não anda. Em casa só brigas. Sinto que tem um olho gordo em cima de mim. Aguardo sua resposta. Um abraço a vocês. Nasci no dia 12/5 de 97. Em casa só brigas. Só pode ser olho gordo. E é uma moça bem bonita. Hoje a Mãe Iemanjá está hora concurso, né? Hoje a Mãe Iemanjá está assumindo todas essas questões porque há olho grande sim, mas acima de tudo, além do olho grande, Chapanã aqui marcando feitiço, amada. Feitiço nos seus caminhos, feitiço tirando harmonia familiar, porque quando 4, por exemplo, quando 4 estão a favor, 1 está contra, ou quando 1 está a favor, 4 estão contra, ou vice-versa. Sempre tem uma maioria trazendo a discórdia. E esta questão, Oxalá pedindo misericórdia pela sua família, tá? Misericórdia por você. Pedindo de que forma a misericórdia? Uma bela de uma limpeza, uma segurança e um trabalho de união familiar, um trabalho de axé, de ninho, não é linho, de ninho para Oxum. Fazer um ninho para Oxum. Ninho. Fazer um ninho para Oxum, para trazer a harmonia e a segurança nessa família e renovação para ela. E tu vai ficar esperando? Daí, se a pessoa não faz, está aí orientado. Viver, todo mundo tem livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é de fazer ou não fazer, de ir ou vir, né? Isso é uma liberdade para cada um. O que pode acontecer, o futuro só a Deus pertence desta forma, mas você está orientado. O trabalho, a intenção do orixá nesta relação é lhe avisar e lhe dizer coisas que você pode ou não fazer. Então, fica livre-arbítrio dessa pessoa. Como vai ser o dia de amanhã? Um feitiço ele não tem tempo de validade, um feitiço ele não dura 1 semana, 2 semanas, 1 mês ou 1 ano. Ele pode ficar por uma vida inteira e trazer a desgraça para essa família, porque por enquanto está desarmonia. Mas daqui a pouco um irmão briga com o outro, o marido briga com a mulher, ou o pai e a mãe brigam com o filho e acabou a família com toda certeza. Com toda certeza. Até tem uma expressão que se usa também, que se diz assim, aonde morre o pai e a mãe terminou a família. Terminou a união familiar. E neste caso aqui, desta menina, por exemplo, se ela não tomar uma atitude, não que um dos dois vá morrer, mas pode sim trazer a desgraça através de brigas e insultos e tantas outras coisas mais, e irmãos passarem mais de 20 anos sem se falar. Então, olha, vamos unir de novo, né? Aproveita aí a promoção dessa semana, aproveita que nós estamos começando a semana, vamos começar com o pé direito, fazer aquela ligação, agendar nossa consulta. O endereço da Casa de Iansã e Oxalá é na Rua Gávea, número 113, está aí para vocês, em Ipanema. CEP 91 760 040. Eu estou retomando aqui pelo Face algumas mensagens que o pessoal às vezes não localizou ou não conseguiu, né, assistir novamente. E nós começamos o tema de hoje do programa sobre a síndrome de Cinderela. Olha só. Mãe Viviane, estou pedindo socorro para saber da minha filha, sobre o casamento dela. Tudo sempre anda um passo para frente e 2 para trás. Minha filha conheceu meu genro há 5 anos. Casaram entre indas e vindas. Casaram em janeiro desse ano. Nunca fui contra, porque talvez fosse pior. Gosto dele, só tenho minhas dúvidas se ele gosta realmente dela. Quero que sim, às vezes acho que ele é frio e ele teve problemas com justiça, tem uma família complicada. Minha filha é de uma personalidade, como toda filha de Iansã, e já se desentendeu com a sogra, que acredito que seja muito controladora. Enfim, ela está uma bagunça a vida deles e não sei como posso ajudar. Sei que ela gosta dele, acho que ele gosta dela, mas estão confusos. Ele está frio, não sei o que está acontecendo. Me ajuda com o norte. Aí ela dá o nome da filha, que nasceu no dia 19 de outubro de 79, e o genro, que nasceu no dia 9 de fevereiro de 84. Espero uma ajuda, um norte, para eu poder ajudar a minha filha, meu genro, se é para eles ficarem ou não. Foi um texto, né, gente? Mas o primeiro sentimento, tá, é o sentimento se ele gosta ou não da tua filha. Na realidade, o amor entre os dois, eles se compreendem, certo? Então não adianta tu querer achar porque ele está frio, isso e aquilo, porque eles se compreendem e ela dá permissão a algumas atitudes dele, certo? O relacionamento dos dois é um relacionamento que vai ser duradouro, sim, mas muito conturbado. A maior preocupação que você tem que ter é no seguinte, é com você, porque eu estou vendo muito mais problemas com a mãe do que com a filha.
e com o genro, né, em relação a pensamentos, feitiços e algumas outras coisas no caminho dela. Então, com a filha, deixe os dois viverem a vida deles, da forma que eles estão vivendo. Porque eles precisam acertar ou errar, para não virar uma Cinderela. Senão você vai super proteger a sua filha e ela não vai ter noção do que é certo, do que é errado com esse relacionamento ou com outros relacionamentos que poderiam vir, se no caso esse não desse certo. Dá liberdade a ela acertar ou a ela errar. É o síndrome da Cinderela também, de ficar, né, de proteger demais, enfim. Eu entendo a preocupação desta mãe, porque ela pode, da síndrome de Cinderela, virar a síndrome de Estocolmo, né? Apaixonar-se pelo seu agressor. Né? Que isso é uma síndrome que existe e é um fato comprovado, porque apaixonar pelo sequestrador ou pelo agressor e, neste ponto, ficar dominada por ele num total, que não é o caso desta menina. Mas a mãe está com essa preocupação. Então, essa preocupação ela tem que deixar a filha viver e vivenciar. Porque senão também a filha não amadurece, não cresce, não se desenvolve, né, pai Júlio? E aí não toma suas próprias decisões, porque o que acontece? O nome, a fama da sogra envolvida acaba atrapalhando, né, pai? Porque às vezes um casal briga ou fala uma palavra, geralmente a mãe fica a favor do filho. E o que acontece? Fica com raiva ou da nora ou do genro e acaba se envolvendo. Entre os casais, eles discutem, quando eles estão sozinhos, tudo se transforma. De brigas em amores. E quem é que passa por ruim? Quem se mete. Tem um ditado para Exu que diz assim, briga de marido e mulher, Exu não mete a colher. Por quê? Porque, de fato, em brigas de casal, eu acho que pessoas de fora não têm que se envolver. Se envolver, se houver uma agressão, aí sim uma defesa. Agora, em briga de marido e mulher, ninguém de fora deve se envolver, porque depois eles ficam de bem e aquele que tentou ajudar o casal acaba passando por ruim. Normalmente acaba passando por ruim. Exatamente. Normalmente, eu disse uma coisa agora aqui que, sinceramente, não deveria nem acontecer, né? Que é agressão física entre homem e mulher, marido e mulher, né? Não deveria acontecer nunca, mas existe muita gente ignorante aí pelo mundo. Mas, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É verdade. Eu acho que as pessoas têm que ter as suas opiniões, mas nunca as suas decisões. Me diga uma coisa, nós vamos ter as perguntinhas, aquelas ou não? Os tambores estão rufando. Ó, os tambores estão rufando. Vamos ter ou não vamos ter as perguntinhas? Ela já está ali perguntando, ela já muda o semblante dela. E que venha as perguntas. Por que o orixá Ossém tem uma perna só? É essa a pergunta? A pergunta que chegou lá pela produção. Chegou lá para a produção. E aí, vai com o senhor. Mas por que a sua passagem? Seguinte, a questão da perna só de Ossém, que como a gente disse que ele é um médico, que ele foi quem cuidou, existem lendas e lendas, tá? O orixá Ossém, na realidade, ele tem as duas pernas, mas na mística ele tem uma perna só. E como ele foi um caçador, um dos fatos que aconteceu com ele foi atacado por uma fera, uma jaguatirica, onde comeu a perna dele. Na verdade, assim, cada um conta uma coisa. Né? Cada conta então, é um conto. Na verdade, né? O que acontece? O orixá Ossém sabe o que é? É o nosso médico, é o melhor para todas as suas necessidades, as suas enfermidades e as suas dificuldades. É o entendimento da pessoa com deficiência, é o nosso curador. Por isso, médico, né? Por isso, muitas vezes, essa simbologia para poder trazer, né, essa informação. É que essa questão dos nossos orixás, das formas deles, não são simplesmente lendas, né, gente? São energias que eles nos trazem. E o Ossém, como médico também, e como quem cuida muito dos membros, braços e pernas, por isso que ele tem essa... Aquele fator assim, né, pai Mário? Que nem a gente diz, a gente não está aqui para ensinar religião. Nós estamos aqui para dar esclarecimento. Então, o que acontece? Lá na casa do pai Mário, ele diz uma coisa, na casa do pai Júlio, ele diz outra, na casa da mãe Viviana, diz outra. Então, ninguém deve complicar a cabeça daqueles que têm ensinamento, aprendizado, por outras casas. Portanto, o que acontece? As pessoas devem fazer as suas perguntas para o seu zelador. E a pergunta assim, se a característica do orixá pode influenciar na vida das pessoas, como, por exemplo, filhas de Oxum serem choronas, filhas de Ançã serem namoradeiras. As características do orixá não influenciam com o filho, não. Não tem nada a ver. As pessoas gostam muito de achar as suas personalidades, porque eu sou assim porque sou filho do orixá tal. Não, a sua
dignidade, o seu caráter não se transforma por causa de orixá. Orixá é orixá e a pessoa é pessoa. Claro que existe sim pessoas que têm algo do seu orixá, sua força, sua luta, seu amor, seu encanto, sua palavra, mas não que tenha que ser tudo que orixá é. Tá vendo, gente? É muita coisa, né? Hoje a gente tá assim mais calminho para começar a semana, mas não se preocupe que a vida aí tá agitada, né? Vou deixando para vocês o telefone, o endereço da Casa de Ansã e Oxalá, para que você possa essa semana agendar sua consulta. 20% de desconto nas consultas com o Pai Júlio de Xangô, atendimento normal das 10 às 20 horas. Já está chegando aí o calorzinho, né? Anoitecendo mais tarde, então a gente pode estender um pouquinho mais o horário. O endereço, vamos colocar também, Casa de Ansã e Oxalá, fica na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. O pessoal pode botar no GPS lá o CEP 91 760 040. E o telefone para agendamento 3084 3434. E tu sabe que os GPS que tem nos celulares, eles funcionam tanto para carro quanto para pessoa que está se locomovendo a pé ou de ônibus, né? É, porque você pode faz colocar. as rotas, né? Exatamente, faz as rotas, né? Então você pode da mesma forma achar a Casa de Ansã e Oxalá com a maior tranquilidade, um bairro tranquilo, um bairro lindo, né? Um dos bairros mais lindos de Porto Alegre. Gente, um grande beijo no coração de todos. Nós estamos encerrando, né, Vianney? Eu fui além da conta. Amanhã a gente volta.